Bom dia, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo desse módulo internacional, o último dessa jornada para futuros prefeitos. Hoje estamos com um convidado muito especial, Maurício Duarte. Maurício é arquiteto, trabalha no escritório GEL como associado desde 2015. Ele estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, teve experiência em planejamento urbano por mais de 10 anos, em projetos no Brasil, na América Latina, na Europa e no Sudeste Asiático. E no seu trabalho ele sempre busca trazer inspirações de exemplos internacionais para adaptar às diferentes realidades, à realidade brasileira, e está sempre participando em espaços de troca de conhecimento, como esse, para compartilhar esse conhecimento sobre planejamento urbano e cidades para as pessoas, que é o nosso tema hoje. Hoje vamos falar sobre como construir cidades para as pessoas, para ouvir um pouco essa experiência do Maurício. E eu queria te agradecer muito por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Mariana. Obrigado à Communities, que está fazendo um trabalho incrível. Espero que a gente consiga alavancar aí novas visões, novas práticas para a gente melhorar nas cidades aí no Brasil. Obrigado pela oportunidade de compartilhar, de estar presente aqui e poder falar para tanta gente talentosa aí ao redor do Brasil. Muito bom. Então vamos direto para a primeira pergunta. Não tinha como fugir, né, dessa pergunta. A gente ouve muito falar do conceito de cidades para as pessoas, do GEL. E eu queria te pedir que conte um pouco mais sobre essa abordagem, né? Sobre como e por que pensar e construir cidades colocando as pessoas no centro. Ok. Bom, a história, na verdade, começa de certa maneira. O Jan Gehl, ele é um arquiteto urbanista aqui de Copenhague, onde eu moro, que começou no final dos anos 50, início dos 60, como bom arquiteto, a fazer projetos, e conheceu uma pessoa, Ingrid, que veio a ser a esposa dele, e no momento ela falou: olha, eu não quero sair com você porque arquitetos não pensam em pessoas. Ela era estudante de psicologia e ela fez essa proclamação ao Jan, e que é verdade. Então ele ficou durante 45 anos como professor, como acadêmico, como pesquisador, desenvolvendo métodos, desenvolvendo maneiras de analisar, de observar, como para entender quais são os espaços que oferecem maior atratividade, quais são as qualidades desses espaços. Então, a partir disso, foi desenvolvido muito conhecimento, muito que foi compartilhado através dos livros, né? E em 2000, a Helle Sorroth, uma das pesquisadoras alunas do Jan, propôs a ele: Jan, por que a gente não abre um escritório para pegar todo esse conhecimento que ajudou Copenhagen a fazer o plano de transformação de 30 anos, desde os anos 90, desde os anos 80 até o 2010, que mudou a cidade de uma cidade quebrada, falida, suja e despopulada, para se tornar um modelo de cidades que muitos aspiram hoje em dia, né? Então, GEL Architects, que é o escritório que eu faço parte, da equipe que eu faço parte, está desde 2000, então há 20 anos fazendo trabalhos ao redor do mundo. Então, o que é esse conceito de cidade de pessoas? Basicamente, que questões urbanísticas muitas vezes são pensadas através de poucos ângulos. Às vezes é focado em infraestrutura de tráfego, às vezes desenvolvimento imobiliário, ou simplesmente fazer manutenção, etc. E tal. Então, construir cidade para pessoas é ter uma visão completa e holística sobre as principais necessidades da vida cotidiana. Não é rocket science, né? Não é uma coisa complicada. É definir objetivos mensuráveis para que você possa entender como que pode oferecer uma vida melhor para as pessoas. E essa qualidade de vida que muitas pessoas falam hoje em dia através da conveniência, do conforto, da locomoção de um
de A para B, de C, da casa para o trabalho, de segurança, saúde, educação e lazer e vida em comunidade. Isso usando o espaço público como uma plataforma para promover essas boas práticas, né? E isso não é só uma coisa legal, assim, não é uma cereja no topo do bolo. Que muitos estudos têm visto que essas práticas elas têm um impacto direto na competitividade da economia. Você tem pessoas mais produtivas, você tem empresas mais capazes, você tem uma atratividade, investimento, e você tem um ambiente onde você atrai e retém talentos que contribuem em si para esse círculo virtuoso, né? Então, obviamente, quando, digamos assim, a cidade ela é a interface entre os governantes e os gestores públicos e a população. Então, obviamente que a melhoria nos espaços públicos elas trazem também uma popularidade para os prefeitos. Então, uma coisa leva a outra. É uma questão de foco. Então, e é interessante também que a cidade para as pessoas ela é um modelo mais barato, né? Porque fazer calçada boa, fazer ciclovia, ter espaços abertos, comparado com infraestrutura de grandes viadutos, de largas avenidas, de equipamentos públicos que vão se tornar ociosos ou então vão demandar bastante custo de manutenção. Essa comparação ela é bem favorável para esse modelo, né? E, em última análise, a cidade para as pessoas ela inclui também a percepção da população, né? Como que de você oferecer coisas que sejam parte das aspirações cotidianas das pessoas e através desse entendimento e entender essas demandas, gerar confiança, né? Acho que a confiança ela diminui muito custos operacionais. Então que a confiança ela permite que haja colaboração entre as diferentes secretarias da prefeitura, entre as entidades públicas, privadas e da sociedade civil. E a cidade para as pessoas ela oferece um objetivo muito claro para que todos entendam qual que seja a possibilidade de contribuição. Eu vejo hoje no Brasil e ao redor do mundo muito essa setorização das diferentes secretarias. Cada um está empurrando a sua própria agenda em caminhos distintos. E essas divergências, elas custam tempo, elas custam dinheiro, elas custam capital político. Elas custam o tempo de implementação, que às vezes projetos, às vezes iniciativas não conseguem ser implementados dentro do período de 4 anos, muitas vezes por conta dessas rixas e essa falta de prioridades. Então, obviamente tem muito mais a ser falado, mas de certa maneira eu acho que para o contexto de hoje, para o contexto desse material, seriam os pontos que eu acho mais relevantes. Excelente, Maurício. Outro tema que a gente não podia deixar de falar é o contexto de crise atual. Na sua visão, o que a crise da Covid-19 trouxe de mudanças, né, de desafios, de oportunidades, quando a gente fala de construção de cidades para as pessoas? Bom, obviamente a gente não poderia deixar de falar nisso, né? Eu acho que essa pandemia ela só exacerbou, só mostrou, deixou mais claro uma série de fragilidades que elas sempre existiram. Eu acho que historicamente também momentos de crise são momentos onde as pessoas
buscam, os profissionais, os líderes, eles estão buscando, começam a pensar sobre novos caminhos, né? Então, por exemplo, assim, nos anos 70, aqui a cidade de Copenhague, ela era basicamente com distribuição de transporte modal muito focado no carro, e com a crise do, do aumento do preço da gasolina, muitas pessoas não podiam dirigir e a prefeitura viu aí uma oportunidade de fortalecer a infraestrutura de ciclovia. Não estou dizendo que o Covid significa que a gente tem que botar mais bicicleta. Sim, mas além de outras coisas, eu acho que o que eu quero dizer é que o momento de crise ele permite que novas iniciativas sejam implementadas. Então, do ponto de vista, digamos assim, das fragilidades, né, eu acredito que e essas fragilidades podendo se tornar forças, né, serem potenciais para novas ideias, eu acredito que os desafios com o transporte público lotado, que as pessoas estão todas ali, que nem lado de sardinha, um contagiando o outro, eu acho que é um ponto fundamental e hoje em dia é comprovado que a infraestrutura de ciclovias e o uso da bicicleta como transporte, ela oferece mais segurança para a saúde, menor contágio. Calçadas estreitas e a falta de espaços públicos faz com que as pessoas fiquem concentradas em espaços. Então, obviamente, digamos, converter ruas para espaços públicos. Eu acho que as ruas elas são sempre vistas como um lugar que você vai de A a B, mas as ruas sempre representam 70% de todo o espaço público da cidade, né? Então, ver as ruas como um potencial de novos usos, de atividade ao ar livre, de convivência, assim, mas mesmo assim, tendo o espaço, a distância necessária para o distanciamento social, né? Eu acho que outro ponto, que é um ponto frágil, foi a capacidade das prefeituras e governos, em sua maioria, em tomar decisões coordenadas entre os diferentes atores, entre as diferentes organizações. Então, comunicar para os moradores, para os habitantes, para as empresas, quais são as diretrizes que vão fazer as melhorias. Isso é uma coisa que pode ser aplicada a qualquer disciplina de planejamento da cidade. Você ter um alinhamento, você comunicar o que precisa ser feito e engajar a população para que cada um tenha um senso de responsabilidade e entender como que pode contribuir dentro dessa esfera maior, né? E obviamente tem questões quanto ao tipo de moradia, então a verticalização com edifícios onde as pessoas têm que usar elevador, ela é um tipo de moradia que ela promove menos seguranças, né, do ponto de vista de contágio. E eu acho que como lições assim indo à frente e vendo como pode melhorar, como fazer atingir alguns desses objetivos, eu acredito que a colaboração interdisciplinar envolvendo diferentes entidades públicas, privadas, setores da sociedade civil, tomar decisões a partir de dados, a partir de recomendações dos experts, são talvez um grande potencial para acertar, né? Muitas vezes a gente vê os políticos tomando decisões em cima da agenda política e você vê que muitos governos populistas estão fazendo grandes problemas, grandes prejuízos, trazendo grandes prejuízos sociais por
tomarem decisões baseadas em medidas de curto prazo, com foco em aceitação somente. Então, eu acredito também que a gente está vivendo esse momento de exacerbação do individualismo e da falta da consciência coletiva, e eu acho que talvez os prefeitos e gestores eles são capazes de promover esses valores, de promover comunidades mais coesas, onde as pessoas tomem decisões além da polarização entre essas diferentes maneiras de ver política, ou de ver. Está me faltando a palavra. Bom, mas eu acredito que sejam isso. E, acima de tudo, usar os espaços públicos como uma plataforma para demonstrar, para praticar essa construção da sociedade, construção da cidade, acima de tudo. Excelente, Maurício. Agora, eu queria que a gente falasse um pouco, então, com os nossos futuros prefeitos, né, eles estão, nesse momento, se planejando para os próximos 4 anos, né? Então, como você vê o futuro das cidades? Como pensar em ambientes que promovam maior qualidade de vida? E quais conselhos você daria a esses futuros prefeitos? Bom, grandes desafios, né? Grandes ganhos também. Eu acho que, na verdade, o potencial de aprimoramento ele é muito possível, né? Do ponto de vista que, em muitos lugares, qualquer coisa já vai estar fazendo melhor do que a situação atual. Assim, eu acredito que a gente está vivendo um momento de escassez de lideranças políticas, lideranças sociais, que tenham o objetivo de construir uma cidade mais avançada do que o modelo que a gente tem agora, né? Eu acho que em muitas partes do Brasil é quase que a gente ainda está num modelo feudal, num modelo medieval, com a roupagem do século XXI. Eu acredito que a mudança para os prefeitos, para os gestores públicos, ela passa muito por ter orgulho de ser um servidor público e servir ao público que o elegeu. Isso é uma questão de vida política também, de poder ter orgulho de fazer um bom governo, entregar resultados e se reeleger ou caminhar para frente, né? Agora, do ponto de vista prático, eu acho que é a questão de fazer um plano de governo, né? Como ponto de partida. Porque se você não tem o plano é um insucesso, né? Para um barco que não sabe para onde quer ir, não existe vento contra ou vento a favor, você fica à deriva. E, como a gente sabe, remediar problemas é muito mais caro do que antever, planejar e estar à frente. Então, de maneira bem direta, eu acredito que, para os prefeitos, eu vejo algumas vertentes básicas. Uma é colaboração, parcerias, vou entrar em mais detalhes. Outra é um planejamento urbano de longo prazo, que seja efetuado em etapas de 4 anos. Mobilidade e serviços públicos. E, como processo de implementação, testar novos projetos através de projetos pilotos, monitorar os resultados e medir o sucesso.
Então, do ponto de vista de colaboração, eu acredito que estabelecer uma visão de metas de curto, de médio, de longo prazo, baseadas no tipo de vida que pode ser oferecido para a população daquele lugar. Obviamente, nem todo lugar vai se tornar uma Copenhague, mas qual que é o estilo de vida, qual que é a identidade que você quer fortalecer e aprimorar naquele lugar. Buscar parcerias e lideranças entre as diferentes secretarias, entidades públicas, privadas, para trazer todo mundo para a mesma direção, para essa visão e metas. Estabelecer uma confiança. A confiança é o segredo do sucesso escandinavo, é o segredo, essa confiança que o que você disse é o que vai acontecer, o que você escreveu é o que vai ser seguido. E transparência, né? Criar um plano de implementação coordenado entre as diferentes secretarias e buscar, eventualmente, um orçamento compartilhado. Às vezes, uma secretaria não tem um orçamento completo para uma iniciativa, mas se você combina, você consegue criar um orçamento maior para elaborar um plano urbanístico que tenha um impacto direto na saúde das pessoas, ou enfim. Dentro do planejamento urbano de longo prazo, criar um plano que não seja um plano de 100 páginas, mas um plano de 10 páginas. Que seja fácil de ler, que seja com uma linguagem acessível para todos, que funcione como um documento político, que funcione como um documento de comunicação para a população, que estabeleça metas, entre elas foco na melhoria do espaço público, como eu falei, vendo a cidade, o espaço urbano, como a interface entre o político e o público, a população. Comunicar esses planos para a população, dizer, perguntar, é isso mesmo? Criar métricas que permitam acompanhar a evolução, que a cada ano, a cada 2 anos, ou após a conclusão de um projeto ou de uma iniciativa, será que a gente fez sucesso? Será que esse investimento público teve um retorno em ganhos sociais, em ganhos de saúde, em ganhos econômicos, etc. Eu acreditaria deixar planos megalomaníacos de lado, focar nas coisas pequenas que fazem a qualidade da nossa vida. Não é o estádio, não é o grande obra de infraestrutura, são as coisas cotidianas que vão fazer a diferença. E aí buscar fazer uma carteira de projetos e ver quais que são os que são mais rápidos, que podem ser iniciados antes, quais são os que demandam um pouco mais de complexidade, quais são os projetos que podem ser integrados um no outro, etc. Então, só para finalizar os 2 últimos pontos, um é mobilidade de serviços urbanos, prover um sistema de ciclovia, para diminuir engarrafamento, para para melhorar a qualidade do ar, diminuir gastos excessivos em infraestrutura e gerência de tráfego, diminuir o tempo demandado para deslocamento entre a casa e o trabalho, né? E equipar a saúde e a educação, porque não tem não tem produtividade e avanço social sem os dois. Se a pessoa está doente, se a pessoa não tem informação, se a pessoa está aquém do seu potencial, isso é um prejuízo para a prefeitura, né? E do ponto de vista o último, de medir, de monitorar, de avaliar os resultados, de entender quais são os ganhos que querem ser. Seria para essa praça ter 3 vezes mais pessoas, ou para ter, ao invés de 3% de pessoas andando, terem 10% mais de pessoas andando. Enfim, estabelecer métricas também de saúde, etc.
E eu acredito que o grande desafio para os gestores públicos é como buscar mecanismos para, dentro da burocracia da máquina pública, para conseguir implementar alguma coisa, né? Vejo que muitas vezes esse é o desafio. E dentro disso, a confiança, ela é, digamos assim, um catalisador. Se estabelecer uma relação de confiança entre os diferentes agentes, ela é, digamos assim, a poção mágica para diminuir esses tempos de implementação. Então, só para concluir, assim, numa escala de tempo, eu acredito, assim, digamos, durante a campanha, imaginar qual que é esse plano de governo, para quando você entrar na prefeitura, você já saber qual a direção. Dentro das suas, durante a campanha, criar parcerias, criar contatos, para que quando entrar já tenha um senso de direção. Então, no primeiro ano, embasar esse planejamento estratégico, esse planejamento físico, financeiro. Então, no segundo ano, aprovar os orçamentos e captar, detalhar os planos necessários, começar a iniciar testes através de projetos pilotos. E nos 2 últimos anos, implementar, botar a mão na massa e, no final, medir os resultados. Ver quais foram as coisas, os sucessos que foram atingidos, quais foram as métricas que foram atendidas. E eu acredito que, só para completar, eu acredito que o desafio no Brasil é essa visão, essa falta de interesse, a falta de visão do valor que o planejamento tem, né? E porque muitas vezes eu vejo o planejamento sendo visto como custo ou como e não investimento, sendo como algo que atrasa ao invés de acelerar, e contratando profissionais através de valor e não pela competência técnica. Eu acredito que o planejamento urbano bem feito, o planejamento de longo prazo bem feito, ele tem a capacidade de maximizar o retorno do investimento público, ela tem a capacidade de criar massa crítica para a implementação de projetos, para a mudança, para a colaboração. O planejamento urbano ela tem a capacidade de, quando bem feito, de acelerar os processos, né? Pelo menos, e eu acredito um planejamento urbano bem feito tem a capacidade de otimizar os públicos para direcionar para áreas que precisam mais, ou talvez atingir mais objetivos dentro de um mesmo projeto. Excelente, Maurício. Eu acho que você trouxe os ingredientes, né? Os essenciais para construir uma cidade para as pessoas. Você trouxe muito isso de que não precisa investimentos muito grandes para fazer diferença. Será que você poderia trazer alguns exemplos de projetos, de políticas públicas? A gente está falando com um público de municípios menor e médio porte, né? Então, na sua visão, será que você poderia trazer um pouco alguns exemplos? Sim, claro. Por exemplo, eu acho que a coisa mais simples que pode ser feita é consertar as calçadas para que as pessoas possam andar, ao invés de estar gerando tráfego. Eu acho que às vezes eu vejo muito no Brasil, às vezes existe a praça e não tem nada para se fazer na praça, não tem banco, não tem atividades. Eu acho que o Yangel, ele sempre fala que você fazer um espaço público de qualidade é que nem fazer uma festa, né? Quando você chama alguém para sua casa e faz uma festa, você nunca vai dizer, fica aí e se diverte. Na verdade, você bota uma música, você cria uma ambiência, você faz promove jogos, apresenta uma pessoa às outras. Eu acho que os prefeitos usarem esses espaços existentes como uma plataforma para atividades ao ar livre,
de socialização, de esporte, de lazer, de brincadeira, de atividades também onde você tenha no mesmo lugar uma atividade para as crianças, para os pais, para os idosos, para tornar essas dinâmicas mais mais vibrantes, né? mais atraentes. Então, às vezes são custos pequenos que fazem um impacto grande. Eu acredito que equipamentos de lazer de pequeno porte eles têm uma possibilidade de ativar espaços ociosos. E quando eu digo equipamento de lazer, eu falo playground, ou então uma plataforma para a pessoa pular na água, não precisa ser uma piscina. Ou você fazer um ponto de ônibus que tenha um teto para a pessoa ficar esperar o ônibus dentro da chuva, fora da chuva, né? Ou protegido do sol, ela é um equipamento que faz com que as pessoas vão utilizar mais o transporte público. Então, são nessas pequenas iniciativas que eu acredito que você tem a possibilidade de criar um impacto maior do que, por exemplo, um novo viaduto gigante ou, enfim, coisa do tipo. Muito bom. Maurício, agora como quase última pergunta, eu queria ouvir um pouco da sua experiência. Será que você poderia compartilhar com os nossos futuros prefeitos algum projeto do qual você tenha participado e do qual você se orgulha muito e que tenha gerado uma transformação assim muito grande no espaço? Veja, eu acho interessante. Essa é uma pergunta difícil para um arquiteto jovem como eu, né? Bom, apesar de estar quase chegando aos 40 anos, a vida especialmente do planejador urbano, você vê os resultados muito a longo prazo, né? Então, a maioria dos projetos que eu tenho feito, eles estão em processo de aprovação, de implementação, mas eu acredito que o maior impacto que eu tenha talvez trazido até o momento não é exatamente do ponto de vista físico da cidade, mas sim de olhar do governante, do empreendedor privado, sobre novas maneiras de pensar a cidade, de planejar a cidade. Eu acredito que trazer, digamos assim, essa inteligência de projeto, essa inteligência de colaboração, de definir as prioridades, tem sido, digamos, o meu maior impacto positivo em todos os clientes e equipes com quem eu venho trabalhando. Então, eu recebo muito feedback. Bom, naquele momento você falava disso, mas eu não entendi exatamente o que você estava falando. Demorei 1 ano aí, as pessoas voltam. Bom, agora eu entendi, não sei o quê. Então, eu acho que essa mudança de foco, criar novas visões tem sido até agora o meu impacto maior. Obviamente tem projetos individuais que estão sendo implementados que são bem interessantes. Um deles é o desenho de um bairro novo lá perto de Natal. E na Guatemala, a gente fez um projeto para uma área central. Agora, o maior impacto foi que, através de uma apresentação, o prefeito local falou: agora eu entendi por que aquela menina da Secretaria de Transporte quer botar as bicicletas no ônibus. Está liberado, vamos fazer isso. Então, por isso que eu digo que talvez não são os grandes projetos, mas são as pequenas ações e políticas públicas que fazem a transformação, de fato.
Bom, Maurício, estamos chegando no final da nossa conversa e eu queria deixar espaço para você agregar qualquer informação adicional ou mandar o último recado para os nossos futuros prefeitos. Ok. Bom, para os futuros prefeitos, especialmente para os prefeitos da cidade médio e pequeno porte, eu vejo muito uma tendência hoje mundial dessas serem cidades que são capazes de oferecer uma qualidade de vida, e essas são as cidades que estão sendo muito mais procuradas. Muitas pessoas estão desistindo dos grandes centros pelos altos custos de vida, pela competitividade, pela baixa qualidade de vida. Então, eu vejo aí também nessas cidades a possibilidade, esse potencial, porque muitos dos grandes erros feitos nas grandes cidades ainda não foram, que são irreversíveis, ainda não foram feitos. Então, acima de tudo, eu acredito que essas cidades trabalhando como dentro de uma rede regional, né, onde não seja sistemas urbanos não sejam trabalhados em cada município, mas sim dentro de áreas de regiões metropolitanas, tem um grande potencial, eu acredito. Porque agora, obviamente, tem sempre o desafio de como que essas cidades de pequeno médio porte são capazes de fazer com que os jovens permaneçam na cidade, que os talentos fiquem na cidade. Então, eu vejo muito, digamos assim, essa foco na cidade para as pessoas, ela é muito atraente para os jovens. Então, você oferecer atividade de lazer, de entretenimento para os jovens, elas, digamos assim, são capazes de manter essa população mais ativada. E, obviamente, também para a terceira idade, para que você tenha uma ambiência atrativa, né? E aí eu acho que o trabalho que tenho feito em cidades de pequeno e médio porte aqui na Europa tem sido muito interessante, porque a dinâmica é completamente diferente. Então, por exemplo, o supermercado é o lugar mais visitado de todos. Então, tem uma praça na frente do supermercado ou tem uma rua de comércio ali onde haja um ponto de encontro. Isso é um elemento catalisador fundamental. Eu vejo, por conta da nossa legislação urbanística, é muito difícil você fazer um modelo, uma morfologia urbana, um desenho de centro de cidade, né? Porque você precisa ter uma certa densidade, uma proximidade com a calçada de qualidade, enfim. Para os prefeitos que estão entrando, eu acredito que usar esses pontos onde as pessoas já estão, como usando serviços públicos e fazendo compras como um ponto de encontro, é um grande potencial para alavancar a atratividade desses lugares, de criar uma comunidade, de estabelecer laços para manter os jovens e não perder os talentos para as grandes cidades. E boa sorte. E trabalho duro. Com certeza. Boa sorte para os nossos futuros prefeitos. Corajosos, né? Maurício, muito obrigada. Foi ótima conversa. Acho que inspirou bastante nossos futuros líderes. Queria agradecer você. Obrigado. Estou sempre à disposição. Eu cresci dentro de uma família que a gente tem, digamos, essa é uma obrigação que a gente tem como pessoas educadas que frequentaram faculdade de promover de ajudar com conhecimento, de ajudar com ideias, e eu estou sempre buscando equipar todas as pessoas com quem eu venho trabalhando, que venho conhecendo, com maneiras de pensar a cidade, de planejar a cidade de uma maneira mais simples e mais objetiva. Perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Tchau.
Tchau.